E é isso aí, galera. Hoje é domingão, dia 7 de março de 2021. Gravar um vídeo rapidão para vocês, para falar para vocês o porquê que eu e o Alessandro estávamos andando separados um do outro, como vocês perceberam aí. No começo eu tentei apaziguar, né? Eu achei que a gente ia conseguir voltar ao normal, como iniciamos as viagens, mas enfim, não deu. Eu e o Alessandro já fez outra viagem junto para Santa Catarina, não tivemos nenhum problema. Hoje eu acho que a gente não tem nada contra, né? Trocamos ideia, principalmente por causa das camisetas, que temos que entregar a camiseta, então ainda tem esse vínculo. Mas enfim, a nossa viagem foi perfeita até Crato, lá no Ceará, que foi aquela noite que eu falei que o Alessandro não estava querendo ir lá para casa da minha irmã, porque ele falou que estava cansado, mas tínhamos combinado com o Raimundo e o Luca e a minha irmã que íamos para lá. Então ele falou que ia para não falar que eu ia só, mas que ele não gostou, ele não estava gostando. Mas enfim, no outro dia de manhã, quando acordamos, ele acordou já diferente, né? Já bem fechado, quase não falava comigo. Era poucas as vezes que ele falava comigo. Beleza, entendi que ele estava chateado. E daí falei para ele que nós ia lá trocar o óleo da moto. E falei para ele também que eu ia subir o drone, né? E ele falou que não achava bom eu subir o drone porque estávamos atrasados. Daí eu peguei e falei para ele que eu não sabia quando era que eu ia voltar novamente lá na cidade, né? Daí ele olhou na minha cara, falou para mim que desse jeito eu ia atrasar a viagem dele. Foi mesmo que dar uma facada em mim, galera. Eu não esperava de jeito nenhum, ouvir isso do Alessandro. Jamais. Programamos uma expedição juntos, começamos a executar a expedição e ele falou isso pra mim. Então me desanimou demais, me desanimou pra caramba. E eu peguei e fui lá, troquei o óleo da moto, depois fomos abastecer. Ele já foi em bomba separado, né? Foi em uma bomba, eu fui em outra. E eu prometi que daquele momento em diante eu ia andar sempre atrás do Alessandro e não na frente, como eu fazia o tempo todo. Vocês podem perceber que ele quase não aparece nas minhas filmagens, mas eu sempre apareço nas filmagens dele. Então eu ia deixar o Alessandro sempre na frente. E daí foi isso que eu fiz. Ele foi na frente, eu atrás. E daí ele acabou errando, né? Que estava próximo de Oricuri, acabou voltando para o Exu. E só falou assim, errei o caminho. Aí retornou, eu retornei atrás dele. E ele começou a andar rápido, começou a acelerar. Eu não entendia o porquê que ele estava andando tão rápido. E daí eu comecei a andar rápido também, mas a estrada lá era muito ruim e a minha bagagem acabou caindo. Enquanto isso ele se mandou na frente. E eu cheguei lá em Timorante e acabei confuso, não sabia onde que era Exu, porque eu estava sem GPS, não estava conectado. Aí eu peguei informação e me explicaram. Depois de 25 minutos eu cheguei lá onde ele estava, naquela estátua lá do Luiz Gonzaga. Não falou nada comigo, nem perguntou o que tinha acontecido, porque tinha chegado aquele tempo lá. E daí eu tirei umas fotos, fiz uma filmagem, estava lá falando com um casal. E daí ele continuou falando com o casal. Eu falei para ele, Alessandro, eu vou parar ali no posto para ver porque que o farol da minha moto não está acendendo, porque o sol aqui está muito quente, eu não consigo mexer aqui. Daí eu fui para um posto. Daí comecei a ver porque que o farol da moto não estava acendendo. Ele passou. Daí eu gritei, ele não me ouviu, ou fingiu que não me ouviu. E depois chegou o Luca e o Raimundo. Daí perguntou pelo Alessandro, falei para ele que tinha acabado de passar. O Luca foi atrás dele e o Raimundo ficou comigo. E depois fomos almoçar lá em, acho que é Farias Brito. E fomos almoçar em Farias Brito e depois fomos para Assaré e fomos para Campos Sales, passar a noite lá. E daí o Alessandro, depois que saiu o Raimundo e o Luca, ele ficou muito fechado. Ele quase não falava comigo. Era o tempo todo fechado, quase não falava. E no outro dia lá em Campos Sales, a gente parou na placa para tirar foto, né, do Piauí com o Ceará. E encontramos com o Marcos.
Mesmo assim, na presença do Marcos, ele quase não falava comigo, falava com o Marcos, não falava comigo, ficou o tempo todo fechado. Depois que eu terminei de falar com o Marcos, ele entrevistou o Marcos e daí ele saiu, eu saí atrás com o Marcos e acabei me distanciando dele, e depois eu acelerei e acabei não alcançando mais ele, me perdi dele. Fiquei mó tempo esperando ele, deixei a moto parada assim, ó, na BR-230 e mandei minha localização para ele. Ele recebeu, mas ele não viu a localização e eu fiquei lá uns 30 minutos esperando ele. Aí ele não apareceu, eu peguei e continuei. Aí encontrei com o Marcos, falei, não viu o Alessandro aí? Ele falou assim, não vi ele não. Falei, eu me perdi dele desde lá da divisa e não vi mais ele. Falou que não viu. Daí continuei e parei para almoçar, porque eu não sabia onde estava o Alessandro, né? Tinha me perdido dele. Vocês viram que eu almocei sozinho, sem encontrar com ele. Daí peguei, a minha localização tinha acabado, mandei a localização novamente para ele. Daí ele viu a localização. Daí ele falou que estava me esperando na divisa do Piauí com o Maranhão. Daí chegamos lá, tiramos a foto, né? Encontrei com ele. No dia seguinte fomos para Carolina. E tem uma descidona lá em Carolina que eu dei um top speed na minha moto, ele deu na dele, né? E ele estava na minha frente. Daí eu chamei ele do intercomunicador para perguntar se a moto dele tinha cortado o giro. Ele falou que sim, mas foi a única vez que a gente tinha falado no intercomunicador, porque ele não estava falando mais no intercomunicador. Ele não me chamava, eu também não chamava, porque eu estava chateado com ele e ele estava chateado comigo, né? Pelo que aconteceu lá na casa lá em Crato e pelo que aconteceu na casa da minha irmã, fiquei chateado que ele falou aquilo comigo. Beleza. Aí chegamos lá em Carolina, encontramos com o Newton e depois nos encontramos com o Claudinei. E aparentemente parece que tudo voltou ao normal, estávamos conversando bem, né? Estava bem entrosado. Até gravamos aquele vídeo lá que parece uma mini live. E no outro dia, como eu achei que estava tudo bem, continuei a fazer o que eu estava fazendo, né? Que era andar na frente. E continuei na frente. Daí, o que acontece? Acabamos nos perdendo. E eu achei que ele tinha parado para tirar uma foto lá em Luizinópolis, eu acho que é a cidade. Eu falei, ele parou para tirar uma foto lá em Luizinópolis, né? Eu vou esperar ele aqui. Aí esperei e nada. Eu falei, ixi, ele deve estar na frente. Mas eu não tinha internet para mandar a localização para ele. Aí peguei e continuei na 230, já próximo lá da divisa do Tocantins com o Pará. Eu parei lá naquele posto onde tem um barro vermelho. E lá também não tinha internet. Pedi o Wi-Fi da mulher lá, mas não conectava a internet. E eu não conseguia mandar a localização para ele. Então eu fiquei um tempo lá, esperando a internet voltar. E o GPS estava louco também, tava pedindo a calibrar. Pedindo para fazer aquele 8, mas não conectava de jeito nenhum. Depois de muito esforço, acabei conectando. Mandei a localização para ele e ele já estava lá na frente. Já estava na divisa já tinha passado. Aí eu falei para ele, então espera que eu tô indo para aí. Aí eu cheguei lá, ele tava na ponte gravando um vídeo. Daí eu falei pra ele, ó, vou parar ali pra me tirar uma foto na placa do Maranhão com o Pará. Mas o sol tava muito quente, não dava pra gravar vídeo nem nada, o sol tava quente demais. Daí resolvi esperar ele naquela casa do lado onde eu gravei um vídeo, vocês viram lá. Aí quando eu terminei de gravar o vídeo, aí eu vi que ele passou. Daí eu peguei, acelerei rapidão, alcancei ele. Alcancei o Alessandro. Aí fomos pra Marabá. Fomos para Marabá. Antes de chegar em Marabá, paramos para almoçar, onde tinha aqueles porcos lá. E ele saiu primeiro do que eu e parou num posto para abastecer. E ele não me avisou nada e eu fiquei perdido, achando que ele estava na minha frente. Então o que eu fiz? Só acelerava e nada do Alessandro. Eu falei, nossa, cadê o Alessandro? Será que ele ficou para trás? Será que eu passei do Alessandro e eu nem percebi? Ele tinha parado para abastecer, mas ele não me avisou, né? Na filmagem dele, eu vi que ele buzinou, mas jamais eu ia ouvir a buzina, sendo que eu tinha passado na cola de uma carreta, né? E eu não esperava que ele tinha parado ali para abastecer. Se ele tivesse avisado, daí eu tinha, com certeza, tinha parado lá. Aí, lá em Marabá, mandei minha localização para ele, ele mandou a dele, ele ainda ia chegar em Marabá. Beleza. Aí chegamos em Pacajá, encontramos lá com o Osmar, entregamos a camiseta para ele, fizemos lanche lá à noite, parecia que estava tudo bem, de novo, mas não estava. No outro dia,
Alessandro amanheceu fechado, fechadão de novo. Fomos atrás da luva, chegamos naquela usina Xingu, Monte Belo, né? Depois que atravessamos a balsa, ele falou que ia parar no comecinho da ponte para gravar um vídeo. Eu falei assim, beleza, vou te esperar no posto, que foi lá onde eu subi o drone. Então, ó, fiquei um bom tempo lá esperando o Alessandro, né? Porque primeiro eu tinha ido e eu achava que era ele, eu voltei e fiquei lá um bom tempo esperando ele. Depois ele chegou, eu falei, caramba, você demorou. Ele falou, eu tava na usina lá, tava tirando umas fotos lá e gravando um vídeo. Aí beleza, aí continuamos. Não lembro se nesse dia a gente chegou em Itaituba. Só sei que antes de chegar em Itaituba, eu acabei me separando do Alessandro, acabei me perdendo dele. Porque lá em Carolina ele descobriu que a GoPro dele não estava gravando áudio. Então do nada ele parava para saber se a GoPro dele tinha áudio. Então ele não me avisava, como eu estava sempre na frente, o que acontecia? Olhava no retrovisor, não via o Alessandro. O que eu tinha que fazer? Vou esperar o Alessandro, estou esperando o Alessandro. E isso eu fazia. Eu fazia isso o tempo todo. Esperava o Alessandro o tempo todo. Quando não era para o Alessandro ver se a GoPro tinha áudio, é porque ele estava com sono. Quando não era com sono, o celular dele não estava carregando. Então ele ficava o tempo todo para trás e o tempo todo eu tinha que estar esperando ele. Aí encontrava, aí continuava. Ficava ali 5, 7 minutos junto. Depois me perdia do Alessandro de novo. O Alessandro estava lá atrás de novo para ver se a GoPro dele tinha áudio ou não. Até quando chegamos lá naquela parte lá que tinha um boi, né? E chegamos em Itaituba. Antes de chegar em Itaituba, o Alessandro estava com uma cara desse tamanho, todo emburrado. Eu não sei porquê, não sei porquê que o Alessandro estava todo emburrado. Não falava comigo de jeito nenhum. Eu não entendia nada. Atravessamos a balsa. Ele falou assim, ó, vamos parar lá no posto para abastecer para ir para Jacareacanga. Aí beleza. Daí abastecemos. Aí ele falou assim, Max, esse trecho aqui é muito perigoso. Nós tem que andar junto. Eu falei assim, se a gente for andar junto, tem que diminuir a velocidade. Eu não consigo andar rápido. Só que antes disso ele já estava bem na frente, ó, bem na frente, e eu atrás, porque eu não conseguia andar rápido. A estrada era muito ruim e eu estava com medo de cair. E daí ele falou assim, mas a gente tem que andar rápido, porque a gente tem que chegar lá no 180. Eu falei, eu não consigo andar rápido. Se eu for andar rápido, eu vou acabar caindo e vou amassar a roda nesse monte de pedra aqui. Aí ele falou assim, então tá bom, pode ir na frente que eu vou atrás. Aí comecei a ir na frente e ele lá atrás. Chegamos lá no 180. Passamos a noite lá. No outro dia de manhã continuamos a viagem. E eu continuei na frente. E do nada, cadê o Alessandro? Nada. O Alessandro tinha ficado para trás. Quando não era com sono, era para ver se a GoPro dele tinha áudio. Mas ele não me avisava nada disso. Eu só percebia, quando eu olhava eu não via ele. E eu ficava aguardando. Nada do Alessandro. Continuava. Alessandro, nada do Alessandro. Alessandro para trás. Vou esperar o Alessandro. O tempo todo estava esperando o Alessandro. Do nada, ele tinha que tirar foto, desaparecia, não me avisava nada. E eu sempre estava na frente. Chegamos em Jacareacanga, tiramos aquelas fotos lá que eu falei para vocês. Fiquei lá esperando ele. Olha, um tempão. Não sei o que aconteceu com o Alessandro, que tinha que entrar em Jacareacanga. De Itaituba até Jacareacanga são 410 quilômetros, não tem posto, tinha que abastecer lá, e ele passou direto. Falou, já andei 15 quilômetros achando que você estava na frente. Eu falei, mas tinha que abastecer, sendo que a gente tinha parado lá em Jacareacanga para tirar foto nas placas. Mesmo assim ele foi direto. Almoçamos lá em Jacareacanga. Aí na hora de sair, eu saímos igual, ele estava numa sombra e eu saí, né? Continuei, ele saiu e eu olhei no retrovisor, nada do Alessandro, não vi o Alessandro. Eu falei, caramba, cadê o Alessandro? E eu sem internet, eu tinha conectado a internet no posto, não tinha entrevistado aquela moça. E quando eu saí de lá o alcance acabou e eu não tinha mais internet. Aí eu fiquei preocupado, porque eu estava em Jacareacanga e é um lugar perigoso e eu não tinha encontrado mais o Alessandro. Aí peguei, fui lá no posto onde eu estava, tentar conectar o Wi-Fi de novo, nada, não conectava. E o GPS ruim. Aí voltei de novo lá no restaurante, onde a gente tinha almoçado lá no tiozinho, nada do Alessandro. Aí fiquei andando dentro da cidade procurando o Alessandro, sem internet, procurando o Alessandro, nada. Aí fiquei preocupado, falei, caramba, cadê o Alessandro? Aí peguei, me mandei para 230. Chegou mais lá na frente, tentava ter sinal, nada de Alessandro. Aí acessei a 230 e falei assim, eu vou ter que ir sentido Amazonas, porque não consigo achar o Alessandro, não sei onde ele tá.
Aí acessei a 230. Depois de uns 15 minutos encontrei um cara na moto, perguntei pra ele se ele tinha visto meu amigo, uma moto parecida com a minha, assim, assim, assim. Ele falou assim, ó, ele tá ali na frente, tá parado. Daí cheguei lá. Aí eu falei assim, pô meu, te procurei lá, onde você tá? Eu falei assim, ó, eu não falei pra você que eu ia comprar um energético? Você viu que a nossa comunicação tava muito ruim, hein, galera? Beleza. Daí ele se mandou, foi na frente, chegou primeiro do que eu, lá na placa do Amazonas, com o Pará. Daí ficou lá. E daí eu falei pra ele, vamos tirar a foto. Daí começamos a tirar a foto. E eu falei pra ele que eu não tava aguentando ficar lá, porque o sol tava muito quente. Eu não aguento ficar no sol, tava muito quente. Daí beleza. Aí eu fui até outra ponte lá. Aí o Alessandro passou na moralzinha, se mandou. Já tava emburrado de novo, uma cara desse tamanho. Beleza. Daí continuamos. Depois de Itaituba, o nosso destino era aquela mulher lá onde assamos o peixe, a Vila Mata-Mata, né? Aí beleza, lá foi bacana, conversamos, aí saímos de lá. Naquele mesmo dia, não, um dia antes, chegamos em Apuí. Antes de chegar lá na mulher, chegamos em Apuí. Aí o meu farol tinha quebrado o projetor, né? Quebrou. Aí quando foi a noite, eu não estava enxergando quase nada, né? Tinha soltado o macarrão, foi naquela noite. Soltou o macarrão, daí o macarrão tava na moto dele, daí colocamos o macarrão, chegamos lá em Apuí, à noite. E a gente procurou lugar para acampar, e ele passou, chega lá, já tinha passado, e tinha uma valeta, assim, uma valeta bem grande. E ele todo gentil, né? Até agradeço pela gentileza dele, todo gentil, pegou uma madeira, colocou na frente do pneu para eu passar, porque a valeta era grande. Só que se eu passasse, não ia dar tempo de eu frear e acelerar e acertar na moto dele. Aí eu falei para ele assim, Alessandro, tira a sua moto para eu passar. E ele colocando a madeira. Daí eu peguei e falei de novo, Alessandro, tira a sua moto, porque senão eu vou bater nela. Vou tirar, não precisa gritar, eu não sou surdo, não precisa falar duas vezes. E tinha um monte de gente lá, os caminhoneiros e tudo. Eu fiquei com uma cara sem saber onde enfiar a minha cara, morrendo de vergonha. Sendo que as outras vezes ele já tinha falado isso comigo. Do nada eu todo inocente a falar com ele, e ele me dava muita patada. Ele dava muita patada em mim e eu não entendi o porquê. Eu tava tão inocente, né? Achando que o cara tava meu amigo e tudo, e do nada eu recebia as patadas dele. Mas enfim, o que nos mata só nos fortalece. No outro dia, falei pra vocês, né, que eu ia atrás do macarrão e tudo. E fomos lá pra Vila da Mulher, lá onde assamos o peixe. Daí saímos de lá, soltou o macarrão, né, como vocês viram aí nos vídeos. E eu fecho os olhos e vejo o Alessandro passando a ponte, passando os carros. Aí não aconteceu todos aqueles perrengues lá, de a gente não tá andando junto, né, que acabou soltando o macarrão da moto. E eu fui dormir lá na cabana do cara, na Transamazônica. Lá na Transamazônica, na BR-230. E no outro dia fomos para Maitá, né? Tentamos fingir que estava tudo bem, mas não estava bem, porque eu não gostei do que tinha acontecido, né? Eu ter ficado para trás. E depois que eu saí lá da cabana do índio, né? Que eu não gravei, do cara lá que eu não gravei, vocês ficaram perguntando como foi o encontro com o Alessandro. Eu não esperava mais de jeito nenhum encontrar o Alessandro. Eu achei que ele tinha ido fazer a 319, não esperava mais que ele fosse voltar. Eu tinha desencanado. Depois de tudo que tinha acontecido, eu falei, não vai voltar mais. Então eu tava continuando, né? E quando do nada eu vi ele vindo. Eu falei, nossa, o Alessandro tá vindo. Daí ele ficou todo preocupado, né? E falou assim, puta, achei que você tinha morrido, cara. A Márcia, sua mãe, tá muito preocupada com você. Elas me perguntaram ontem, mas eu não sabia onde você estava, não sabia o que falar para você. Eu falei para ele, você devia ter voltado. Se fosse eu tinha voltado. Ah, mas a gente tava se perdendo o tempo todo. Você devia ter voltado. Ele falou assim, o que aconteceu? Eu falei, soltou o macarrão. Aí ele falou, putz. Beleza. Aí fomos para Humaitá. Troquei o pneu da moto. Fomos fazer a BR-319. À noite pegamos muita chuva. Muita chuva. E o que acontece? À noite ele me ajudou muito mesmo. Pegou até a minha moto, eu fui na dele. E o que acontece? Me ajudou bastante porque eu não estava conseguindo. Mas durante o dia ele parava demais para saber se a GoPro dele estava tendo um áudio
e não me avisava, e eu continuava lá na frente e me perdia dele. E a maioria das vezes ele era ignorante comigo, não falava comigo, era com uma cara desse tamanho e eu não entendia o porquê. Será se foi tudo isso por causa do que aconteceu lá em Crato? Bom, mas isso aí, como eu falei pra vocês, hoje em dia a gente troca ideia, né? Eu fiquei chateado logo quando a gente voltou, porque ele não me respondeu até hoje, Alessandro, nunca me respondeu a pergunta que eu fiz pra ele em relação ao nosso último dia, ao último dia dele, né? Porque ele chegou em um dia e eu cheguei em outro. Eu quero que ele me responda o que aconteceu naquele dia. E vocês vão ver nos vídeos o que aconteceu no último dia da nossa expedição. Beleza? Já é isso aí. Bom, 20 minutos de vídeo, eu acho que tá bom.